Olá, saudação a todos. Bem-vindo à nossa oficina de prosa. Eu sou Rômulo Prestia, Bruno Belucci, e hoje trouxemos uma convidada especial, a vereadora Roberta de Ourinhos. Prazer tê-la aqui conosco, Roberta. Prazer, muito obrigada pelo convite a todos vocês aqui, pela a gente poder estar aqui e falar, né, sobre política. Exatamente. Vereador, eu gostaria de saber um pouquinho da sua... O que te levou à política, a querer militar, a se engajar? Sim, eu sou assistente social por formação, né, trabalho, sou concursada no INSS atualmente, né, mas passei por vários lugares de trabalho, principalmente pela assistência social, antes de entrar na Previdência. E nesses espaços de trabalho eu participei de muita conferência, eu sou do sindicato Sinsprev, que é o Sindicato dos Servidores da Previdência e da Saúde Federal. Então acho que tudo foi levando a uma militância política, talvez não partidária, né? Mas ali de trabalho mesmo, no cotidiano, de defesa de políticas públicas, de direitos. Eu entrei no mestrado, depois acabei fazendo doutorado, e quando eu voltei do doutorado, eu fui dar uma palestra na POS, pela de Ourinhos, que é o nosso espaço, a nossa casa, onde a gente consegue fazer reuniões e conversar. E eu fiz uma palestra a convite lá de um grupo para falar sobre previdência. E aí o Mário sentou do meu lado, ouviu a palestra, e no final da palestra ele veio e falou: nossa, você deveria ser vereadora, candidata. Eu falei: você é professora? Eu falei: não, eu sou assistente social, mas você não. Aí depois disso foi só aqui, ó, eu me filiei, e aí a gente acabou construindo a candidatura coletiva, e aí a gente não saiu mais, né? Isso foi mais ou menos abril, foi começo de 2019, né? E aí depois disso a gente foi criando o coletivo e seguiu. Eu acho que um ponto importante para falar da militância foram as eleições de 2018, porque no primeiro turno a gente ficou ali fazendo uma campanha mais de internet, eu não fui para a rua especificamente, mas quando veio o segundo turno, a Camila, que está aqui no Jornalzinho, que eles vão mostrar, ela falou: vamos fazer uma reunião, vamos chamar uma galera, e a gente conseguiu reunir mais de 50 pessoas para uma reunião enorme, que a gente nem imaginava. E, bom, daí que é o filtro, né? Dessas 50, umas 10 foram para a rua. E aí a gente ficou umas 2 últimas semanas de campanha, fazendo campanha para a Haddad, para a Manu, e né, focando muito nessa... Foi muito difícil, né? A gente sabia, era difícil andar pra rua, a gente tinha medo algumas vezes de... Essa campanha foi bem mais fácil, muito bom, era difícil também, mas bem mais fácil. Mas eu acho que o que acabou levando e instigando foi 2018, foi um marco mesmo, né? Quando a gente viu o resultado do primeiro turno, foi assustador. E aí a gente decidiu ir pra rua, eu acho que isso foi um marco também para se interessar e querer ser candidata. Vereadora, obrigado pela sua presença, por aceitar o convite nosso aqui. Eu gostaria de perguntar para você como que é você ser uma vereadora de esquerda em Ourinhos, acho que é a única ali que representa a ala progressista ali. Como que é seu cotidiano, seu dia a dia ali na Câmara de Vereadores em Ourinhos? Eu sempre respondo isso dizendo: não é tarefa fácil, é muito difícil. É uma casa com 15 vereadores, né? Eu sou uma das vereadoras. Foram eleitas 3 mulheres, uma delas saiu para assumir uma secretaria, nós estamos em 2, mas eu sou a única que defende pautas progressistas, de esquerda, enfim. Então não é uma tarefa fácil, mas tem todo lado muito bom disso, né? Porque conseguir fazer esse debate nesse espaço do legislativo, né, traz às nossas pautas uma luz, uma esperança, um lugar de fala que até então nunca teve em Ourinhos. Defender essa pauta das mulheres, a gente fala muito sobre maternidade, e aí sobre a questão racial, sobre o meio ambiente, que Ourinhos é um problema, não sei como é que vocês estão aqui em Piraju, mas Ourinhos, assim, corte de árvore, né? Ourinhos é uma cidade que tem rio canalizado, então assim, são vários problemas. Então assim, essa foi um mote da nossa campanha, né? O meio ambiente, a questão de gênero, saúde. A educação não era o mote da campanha, acabou virando agora de trabalho. A gente trabalha muito com a fiscalização de escolas. Então eu diria que tem todo lado bom e de abrir os olhos de muitas pessoas, né? Vendo que aquele espaço é um lugar da participação popular, que as pessoas têm que ocupar esse espaço e quanto é importante ter um representante com pautas progressistas na cidade. O que eu diria hoje é que a gente precisa de mais mulheres, muito mais, inclusive diria, né, mulheres não aceitem ser laranjas em candidaturas, sejam candidatas, exijam financiamento, entre de cabeça, porque
vale a pena, eu acho, uma Câmara que tenha representação feminina de gênero, é uma Câmara que tem mais chance de ser progressista. Não que toda mulher seja progressista, né? Vamos deixar isso claro aqui. Mas eu acho que há chances a gente pautar, fazer pautas, né? Colocar em debate coisas que, em geral, os homens não colocam, né? Inclusive, são contra, né? Acho que vai ter essa pergunta aqui, depois eu vou falar dos projetos de leis. A maioria de gêneros são reprovados, são rejeitados na casa. Então, assim, é muito difícil, não é tarefa fácil, mas é fundamental. A gente precisa de mais disso nas câmaras. Legal. Então, referente também ao trabalho que a gente vem acompanhando da senhora lá em Ourinhos, a gente viu a questão do projeto de lei que a senhora apresentou, o projeto de lei Marielle Franco, né, que seria a comemoração do dia 14 de março. Sim. Né, nessa questão da defesa da mulher, né, da violência contra a mulher, né, e a gente percebeu que teve vereadores que foram contra o projeto, até pedindo para descaracterizar o projeto, mudar o nome do projeto, né? Sim. Então, gostaria que você falasse um pouquinho disso, com relação a... que a gente fica até chateado, que é muita pedido de questão de ordem, interrompendo a vereadora quando está falando, né? Então, como que está o trâmite hoje com relação a essa lei que a senhora apresentou o projeto? Depois, se eu puder falar de todos não, né? Mas falar num panorama geral, mas esse em específico, a gente apresentou Dia Marielle Franco e de enfrentamento às violências contra as mulheres negras. Porque foi uma maré de PLs aí do Brasil, do grupo da Rede A Ponte, junto com a Aniele Franco, né, que tem lá o Instituto Marielle Franco, que ela é coordenadora, presidente. E aí a ideia era várias vereadoras mulheres pelo Brasil apresentarem projetos no dia 14 de março. E não tinha necessariamente uma pauta, né? Então a gente optou pela violência contra mulheres negras, outras violência política de gênero, mas todos de Marielle Franco, de enfrentamento a algum tipo de violência. E a gente já tem lá o dia de enfrentamento à violência política de gênero, que foi um projeto de lei que a gente apresentou ano passado, foi aprovado. E a gente achou que ia ser um debate... não vou dizer tranquilo, porque nada não é tranquilo, mas a gente achou que fosse um debate que fosse acontecer e que não era um projeto que fosse ter rejeição, porque a projeção nacional e internacional da Marielle está aí, né? A gente não precisa falar muito, eles sabem, nós sabemos. E aí veio a surpresa, né? Uma emenda propondo a retirada do nome da Marielle com a justificativa que ela não é de Ourinhos. Mas aí um projeto de lei tem 3 páginas de justificativa, se ler, se entender. Por que a gente apresentou esse projeto? Por que 14 de março, né? Tem todo o histórico de luta da Marielle e das mulheres negras. E de toda a violência, eu apresento dados na justificativa de como as mulheres negras sofrem mais violência, o feminicídio é maior que as mulheres negras no Brasil. Não que esse dado se reflita necessariamente em Ourinhos, porque em Ourinhos a gente não tem dados de violência, a gente não tem dados tratados de violência, né? Mas é um dado nacional e é uma realidade dada, e a gente sabe disso. Então foi um choque pra gente, mas como tirar o nome dela? Vai descaracterizar o projeto de lei, né? Porque a gente já tem o Dia Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra, seguindo o 25 de julho, que foi essa semana. E eu conversei com um deles, foram 2 autores, e um deles topou retirar o nome, o outro acabou depois retirando a emenda. Então a emenda foi retirada, mas aí ele pediu, esse vereador que propôs, ele pediu o adiamento do projeto de lei por 6 sessões. Porque ele disse que ele ainda vai encontrar alguma mulher ou um nome de Ourinhos para colocar nesse projeto de lei. O que vai descaracterizar o projeto de lei, né? Justamente por tudo que eu expliquei. Ele é uma maré de PLs, de projetos de leis, com o nome da Marielle Franco, para ser apresentado em 14 de março, para que seja a data 14 de março. Então a gente não sabe o que vai acontecer, eu tentei dialogar lá dentro, não tive muita resposta, se vão rejeitar, se vão aprovar, se vai ter alguma emenda mesmo. A gente vai ter que aguardar agora, porque a Câmara está em recesso também. A gente vai ter que aguardar as cenas nos próximos capítulos. Estranha essa justificativa da Marielle não ser de Ourinhos, né? Exato. Porque a gente tem tantas escolas, ruas, com um monte de pessoas que não são da cidade, né, gente? Exato. Então, é uma justificativa, assim, muito vazia. Né? Eu acho que ele ficou caçando onde eu vou achar uma justificativa e caçou, ela não é de Ourinhos, porque a maioria dos nomes de rua de Ourinhos não são. Exatamente. Não são de pessoas de Ourinhos. Hoje ainda tem mais nomes de ruas, mas pegar as escolas, tal, mas ele não é. Exato. Posto de saúde, enfim. Então, só lembrando aos internautas aí que dia 27 de julho foi dia do aniversário que a Marielle Franco completaria 44 anos.